qual será que é a diferença entre esse imperialismo russo que a gente vê que está acontecendo hoje na Ucrânia e os intervencionismos estadunidenses do início dos anos 2000? Será que existe uma diferença entre a guerra que a gente está vendo na Ucrânia e a intervenção no Iraque? Será que existe guerra justa e guerra não justa? E talvez esse seria o fio da meada para dizer a grande diferença entre o que eu acabei de citar? Exatamente sobre esse termo, guerra justa. Será que existe como ter uma guerra justa? Essa é a reflexão inspirada nos acontecimentos da guerra da Ucrânia que eu quero suscitar no vídeo de hoje. Desde os tempos mais remotos, a gente vai ter notícias de conflitos armados entre povos. A guerra sempre foi parte da realidade histórica em quase todo o canto onde a espécie Homo sapiens colocou o pé. Portanto, desde muito tempo, reflexões sobre como a guerra acontece, as razões da guerra e como uma guerra deve ser liderada sempre estiveram no hall de assuntos que filósofos e grandes personalidades se preocuparam em tecer comentários sobre. E no meio disso tudo, lá na Roma Antiga, tinha que ser, já começaram a pensar sobre: existe uma justiça na guerra? Será que existe uma maneira da gente analisar e entender o quando a guerra ela é justa de ser praticada? E em quais panoramas a guerra ela não é uma ferramenta necessária e digna de ser utilizada? O primeiro cara que vai tecer comentários de impacto sobre isso vai ser o Marco Túlio Cícero, né? Que foi esplendoroso senador lá na Roma Antiga. As discussões daquele tempo em Roma chegaram a uma conclusão até bem simples, de que se qualquer povo fizesse algum mal ou contrariasse algum bem ao que era Roma, Roma teria então justos motivos para guerrear contra aquele povo que talvez vivesse em suas fronteiras. Com o desenvolvimento histórico das sociedades, a guerra também mudou. Mudou a forma que a guerra acontece, as razões que a guerra acontece e, obviamente, também a extensão das consequências da guerra. E para acompanhar esse desenvolvimento histórico, é claro que o conceito de guerra justa também teve que se atualizar. Durante a Idade Média, Santo Agostinho foi um dos pensadores que fez algumas colocações sobre isso. E ele trouxe uma contribuição muito interessante para nós. Já a distinção entre duas formas distintas de uma guerra justa. Primeiro, a justiça para a guerra. E depois, a justiça na guerra. Veja só que interessante. E de lá para cá, da Idade Média para frente, o conceito vai se modernizar também, principalmente com a influência dos direitos humanos sobre esses dois conceitos de justiça para a guerra e justiça na guerra que acabei de citar. Por mais difícil que possa ser pra gente imaginar que num conflito bélico os direitos humanos sejam defendidos, esse é o conceito que grandemente rege a ideia de guerra justa hoje no nosso mundo contemporâneo. Eu vou mostrar para vocês agora uma proposta feita pelo especialista Morgan Pollard, lá da Universidade da Austrália, que elenca ali 11 postulados que deveriam ser respeitados para que haja, num conflito que fosse analisado, a justiça para a guerra e a permanência da justiça na guerra. Causa justa. É necessária uma razão adequada, como a proteção aos direitos humanos, para iniciar um conflito. Intenção correta. Procurar o estabelecimento da paz através da guerra. Proporcionalidade adequada. Toda resposta a uma agressão não pode exceder os danos causados pela própria agressão sofrida. O aniquilamento de um inimigo jamais seria a resposta para uma pequena afronta.
posição defensiva. Sempre será mais moral aquele que utiliza da guerra para defender-se. Prioridade diplomática. Todos os recursos disponíveis de medidas econômicas e diplomáticas devem ser utilizados antes de que seja tomada qualquer medida violenta. Autoridade adequada. Os representantes e líderes das nações que intentam fazer alguma ação bélica devem ser autoridades reconhecidas pela comunidade internacional e principalmente pelo povo ao qual alegam comandar. Alta probabilidade de sucesso. É antiético que um líder dirija a sua nação na direção de um conflito o qual é insustentável e que vá trazer consequências danosas para o seu próprio povo. Controle e limitação do uso da força. É completamente antiético que um país que faz guerra contra outro use de meios repressivos contra a população como instrumentos de tortura e até mesmo a destruição de recursos naturais. Recurso humano. É desejável a não utilização de soldados não alistados ou de crianças em conflitos. Conduta em guerra. É vedado o uso de armas malignas de destruição em massa e até mesmo de algumas táticas consideradas como sujas. Prevenção. É necessário o cuidado para que civis inocentes não sejam atingidos diretamente por ações militares. Como tem sido os últimos vídeos aqui do canal, o objetivo aqui é suscitar a reflexão e a discussão aqui embaixo nos comentários. Agora que você conheceu um pouquinho mais sobre esse complexo e muito debatido conceito de guerra justa, o que você acha? Você acha que os motivos apresentados pelo Vladimir Putin caracterizam a invasão russa à Ucrânia como uma guerra justa? Resgatando um pouquinho o nosso passado histórico, o que você acha? Será que as intervenções norte-americanas no Afeganistão, no Iraque, encaixariam como guerras justas? Eu vou esperar bastante curioso pelas colocações de vocês. Por último, eu quero pedir que, se você gostou do vídeo, que você deixe o seu curtir. Se não é inscrito, se inscreva. E se você já é dos parceiros aqui do canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos para enriquecer aqui a discussão e nos ajudar a ter uma visão muito mais global sobre esse assunto tão interessante que eu trouxe aqui desta vez. Eu deixo um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima semana.